Entrou. Boa noite, Mike. Boa noite, Felipe. Tudo bem, meu irmão? Tudo? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô conseguindo sim. Tô ajeitando só aqui o tripé para ficar mais confortável aqui, mais tranquilo um pouquinho. Ok. Deixa eu ver. Estou à sua disposição aí, tá? Ok. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. A quem está vindo pelo Mike, meu nome é Felipe, eu sou o criador desse perfil Agem Vagas. É um perfil principalmente de divulgação de vaga de emprego, estágio, de cursos e qualificação gratuita e tudo mais relacionado ao mercado de trabalho. Mas também dentro dessa iniciativa, eu costumo realizar algumas lives convidando profissionais de diversas áreas. E a gente faz perguntas, bate um papo sobre a carreira e a jornada desses profissionais. Já teve por aqui médica, advogado, designer e vários outros profissionais. E agora hoje temos um jornalista daqui de Pernambuco, mais precisamente de Sergipe, né? Ou é Alagoas? De Sergipe. Olha aí. Ele trabalha aqui na TV Clube de Pernambuco e eu convidei ele. Graças a Deus aceitou o convite e hoje vai estar compartilhando um pouco da trajetória dele profissional, do trabalho dele. Enfim, eu agradeço desde já aí, Mike, por ter aceitado o convite. Hein? Não, eu que Quiser se agradeço. apresentar e falar um pouco mais, pode falar. Não, eu que agradeço aí pelo convite seu, Felipe. E claro que sempre que as pessoas me convidam para falar de carreira, para falar da trajetória, eu faço muita questão de compartilhar, porque tem muita gente que às vezes tem uma impressão muito equivocada, né? Como se a gente de repente tivesse nascido de uma hora para outra, conquistado um espaço e ponto final. Não é bem assim que a banda toca, né? Não é bem assim que funciona a coisa. Eu já recebi muitos nãos, muitos nãos na minha vida, e considerando a dificuldade que o país inteiro tem, obviamente, de poder proporcionar o emprego para as pessoas, para quem não tem experiência, sobretudo, apesar de alguns projetos que falam primeiro emprego, né, menor aprendiz, maior aprendiz. Hoje tem também alguns que já completam 18 e vão trabalhar em algumas repartições, em algumas empresas. Apesar de tudo isso, ainda a gente sabe que há muita dificuldade, né? A gente sabe que o desemprego é grande, né? Fala-se em 13, 14 milhões de desempregados no país inteiro. Toda vez que a gente muda de presidente, aí diz agora vamos melhorar o emprego. Aí toda vez que tem eleição a gente tem promessa nas mais diversas esferas. Eu estou falando de presidente porque não estou aqui, quem me conhece sabe que sou muito bem resolvido quanto a isso. Eu não sou de lado A, lado B, não sou dessas apaixonites agudas que eu vejo aí, tanto de um lado quanto de outro. A minha preocupação é com aquilo que de fato vai ser bom para o povo. E aí eu peço para as pessoas sempre avaliarem. Não vou nessa onda de apaixonite, não, sabe? Não que eu sou mais do lado de tal, aí eu tenho ódio do lado de lá. Eu sou do lado de cá e tenho ódio. Eu não vou nessa onda, nunca fui. E sempre faço questão de orientar as pessoas. Não vão na onda, sabe? Muita gente vai só nesse sentido aí. Avalie, né, seus candidatos, porque agora aí você fala assim, cadê a oportunidade que me prometeram? Né? Ficou só na promessa, não passou disso. Então, eu, voltando ao que eu estava dizendo, já recebi muitos nãos. Eu peço até desculpa pela cara de cansaço, porque eu geralmente durmo cedo. Então, chega essa hora, eu já começo a ficar meio cambaleando. Se eu ficar com esse ar de cansado aqui, é porque é normal, tá? Que durante o dia, para quem não sabe, eu continuo na luta. Então, de manhã é o que as pessoas veem no programa, o programa Balanço Geral Amanhã. E durante o resto do dia são as outras atividades que eu tenho, que são atividades extras da minha empresa, de outros serviços que eu vou fazendo, enfim. Então, como eu estava dizendo, já recebi muitos não. Então, eu gosto sempre de falar de carreira, de falar de oportunidades, porque seria bom que a gente já tivesse assim, começando uma vida juvenil e já com um emprego certinho, né, com tudo já encaminhado. Não é assim que funciona. Você tem feito esse trabalho de divulgação de vagas e que é bom de se fazer, porque eu acredito que você foi inspirado para fazer isso por alguma razão, né, para que de repente, quem sabe até estimulasse outras pessoas, tá, para que elas possam, quem sabe, conseguir
eu não tive isso que você está fazendo aí, né? Eu tinha que sair olhando jornal por jornal. Lá nós tínhamos um jornal de grande circulação, que era toda segunda-feira, com classificados, e eu cansava de comprar, mesmo com pouco dinheiro, comprar classificados para ficar marcando, meu Deus, será que eu vou conseguir alguma coisa aqui? Bati em muitas portas. As pessoas pensam, você está hoje na TV, que aliás, há quase 30 anos praticamente, voltado para essa área de comunicação e negócios. No momento oportuno eu posso até explicar, mas eu estou sempre ligado às duas áreas a minha vida inteira, né? Então, assim, foram muitas portas na cara. Não porque o cara diz assim, não é que você seja ruim, né? Não, é porque não tem para o que você está fazendo aqui. Eu vou só saudar o seu público, eu estou vendo muita gente que me acompanha aqui entrando, e às vezes o pessoal fica meio assim, não dizem nada, ok, obrigado, vocês estão entrando aí, tá? Eu vou falando, porque como a live é sua, viu, Felipe, você vai conduzindo aí. Eu vou ficar mais à vontade para ficar falando o que você pedir aqui. Mas, resumidamente falando, para quem não me conhece, que está acompanhando o Felipe, né, que está na live agora e tal, já é seguidor aí do perfil, eu vim de Sergipe, há quase 10 meses, dia 13 agora, fazem 10 meses que eu estou no ar, aqui no Balanço Geral, Manhã Pernambuco. Estou muito bem acolhido pelo público, pelos colegas, pelo o comércio, né? Que o comércio faz com que a coisa funcione, para que a gente tenha os salários pagos em dia, então é assim que funciona, né? Não tem outra receita, né, diferente. Então, eu vim de Sergipe com esse propósito de brigar para manter a audiência, aliás, recomeçar todo um trabalho, porque o programa estava fora do ar quando eu vim, por causa da pandemia e tal, e graças a Deus os resultados têm sido constatados, tá? Existe uma equipe guerreira, uma equipe que é batalhadora por demais, pequena equipe, mas é uma equipe guerreira. Isso tem favorecido, na maioria das vezes, quando a gente vai buscar o resultado. E quando eu falo audiência, só para as pessoas não entenderem errado, é porque a gente não tem outro propósito, não. A gente vem para poder fazer um trabalho jornalístico, prestação de serviço e tal, mas se você não tiver audiência, o anunciante não vai querer investir. O anunciante não vai, né? Não vai querer investir. Então a gente precisa naturalmente entender que a busca pela audiência ela é mais do que necessária. A gente tem medidores do Ibope minuto a minuto. As pessoas não sabem disso muitas vezes, né? Mas são medidores de minuto a minuto. Eu sei se a gente está bem agora com uma reportagem que entrou, eu sei se a gente está bem com um comentário que eu estou fazendo, eu sei que talvez até isso pode não refletir a realidade de alguém que está, digamos, em casa e não está gostando do assunto, mas pode ter certeza que no Ibope lá está dizendo, olha, vocês estão bem, viu? Vocês estão com tantos pontos, vocês estão na frente, vocês estão passando daqui a primeira, vocês estão passando da segunda, enfim. Então a gente tem como medir isso. Volto a dizer, eu gostaria, eu pessoalmente, de só tratar de assuntos bons, assuntos que fossem mais no âmbito da prestação de serviço puramente, sabe? Coisa do povão, o buraco que não foi, né, tapado lá pela Compesa, a água que está jorrando lá que não foi tratada devidamente. Mas a gente tem uma série de assuntos e a questão da segurança acaba imperando, né? Então a gente bate muito nessa tecla aí, mostrando os casos mais tensos e precisa mostrar a realidade. Então, devagarzinho a gente tem conquistado o espaço. Então, para finalizar essa minha introdução, só repito que eu vim de Sergipe, fui muito bem acolhido aqui pelo povão, pelo comércio também, já que a reação tem sido muito boa, e obviamente pelos colegas de trabalho. Então, eu espero que a gente continue nessa mesma pegada, e estou aqui à sua disposição, Felipe, para o que você perguntar. A minha carreira é só mais uma carreira. Agora tem muita gente que ainda está começando, e eu vou dizer, viu, todo começo é mais difícil. E para mim, foi ao extremo, ao extremo. Você é negão como eu, posso falar assim, eu sei que você não tem problema, é muito bem resolvido. E para a gente que é negão,
é impressionante como às vezes os olhares eles são ainda mais diferenciados. E aí o preconceito impera. Então algumas portas, elas que naturalmente já se fecham, nessa hora ficam ainda mais estreitas. Você não sabe se a pessoa é realmente do bem ou de bem, porque às vezes a cor escurinha remete a uma outra figura que não é muito bem-vinda, né? Então, é preciso que a gente admita isso primeiro. A sociedade precisa reconhecer que há um preconceito, mesmo às vezes até velado, escondido. E quando você vai buscar uma oportunidade, de repente um rostinho branquinho, mais bonitinho, cabelo bom, e ninguém está aqui reclamando de nada. Eu estou dizendo assim, um cabelo escorrido, cabelo liso e tal, tudo, né? Fica mais fácil da pessoa olhar e dizer, poxa, essa pessoa vai dar resultado. E às vezes não é bem isso, né? Então, assim, para a gente que é da cor, é ainda mais difícil. Mas não quer dizer que a gente tenha que desistir. Pelo contrário, eu me senti muito estimulado. Olha, o Aldo Vilela participando. Ô, Aldo, grande abraço, viu, meu irmão? Obrigado aí pelo carinho. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas o Aldo já tinha feito um comentário outra vez, no momento que fui vítima lá daquela injúria racial. E estou vendo o Aldo agora aí, e sempre estou escutando o Carlos Miguel, que é meu colega lá da TV Clube, que é radialista, jornalista, editor, diretor, repórter, enfim. Eu sempre mando lá umas mensagens para ele dizendo que eu estou acompanhando a equipe de esportes aí da jornal. Então, como eu estava dizendo, é mais difícil sim, viu, Felipe? Agora, a gente não tem que baixar a cabeça e achar que, pronto, entregar os pontos. Não. Se eu fizesse isso, a gente agora não estaria falando aqui. Não estaria conversando sobre carreira, sobre oportunidade, sobre emprego e desemprego. Então, acho que quem está me acompanhando talvez já comece a refletir sobre isso. Difícil escola pública, toda a minha vida foi escola pública. Meus pais não tinham condição financeira, nunca tiveram. Meu pai é um operário para criar 8 filhos, 8, depois 7, agora 6, que eu pedi meu outro irmão depois. Tudo muito difícil, muito, muito complicado, mas com luta, com esforço, com muita garra, sobretudo também a minha mãe, que não tinha uma profissão definida, mas era uma artesã, era uma dona de casa que cuidava bem da família, que fazia as coisinhas dela para a gente sair vendendo no campo, na rua, na esquina, o que fosse, uma cocada, uma bolachinha, uma bala, o que fosse, para poder sustentar e ajudar a família. Então, quem vê agora na televisão fala assim, eita, rapaz, o cara tá lá na televisão, tá lá no Balanço Geral Amanhã, Pernambuco, poxa, o cara já saiu, saltou para lá. Não foi assim, e tem muita coisa, se a gente for falar aqui, a gente vai virar a noite. Então, só para as pessoas já entenderem, é difícil sim, agora, entendeu? Entendi. Tem uma série de perguntas que eu listei aqui para te fazer, e normalmente são perguntas que eu faço aos outros convidados também. Uhum. Mas cada convidado tem sua própria história, como tu pudesse já relatar aí, né? E introduzir a tua história pessoal. Cada convidado tem seus desafios, suas lutas, alegrias, vitórias e conquistas. E a primeira pergunta que eu sempre faço, essas lives servem justamente para isso que tu falasse de início, Mike, para orientar a galera que quer tá procurando se definir em que carreira quer seguir, que profissão quer seguir, e também ter um norte de quem já está no campo de batalha, de quem já está enfrentando as guerras naquela área profissional, tanto as partes alegres e boas, quanto o lado ruim, né? Porque toda profissão tem a parte muito boa, tem as partes muito boas, né? E tem a parte ruim. Por exemplo, no teu caso do jornalista, tem aquela parte de ser muito querido por muita gente, chegar num bairro, chegar num shopping, aonde foi, e ser reconhecido e bem tratado e bem recebido pelas pessoas. Mas também tem o outro lado, de ter que lidar com questões de segurança, ter que lidar com questões que às vezes tem que se emitir alguma opinião, e por aí vai. E a primeira pergunta, Mike, era o que tu queria ser quando crescer, quando tu era criança, o que tu se imaginava sendo, quando fosse adulto, assim, que profissão tu se imaginava? Era jornalista ou era alguma outra? E também como foi essa escolha pelo jornalismo, né?
Eu só não ouvi o finalzinho, mas a pergunta básica eu ouvi. Repete só o finalzinho que você falou, porque o meu fone, eu perdi, alguém tentou falar comigo aqui, quando alguém tenta, mesmo que eu não desconecte, o fone acaba desconectando. Aí eu vou ficar aqui sem um fone, mas eu tô te ouvindo bem. Você está me vendo bem aí, não tá? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tranquilo. A pergunta foi a seguinte: quando tu era criança, o que tu queria ser quando crescer? Quais profissões que se passavam na tua cabeça, de alguém que tu admirava, de um parente teu, enfim? E como foi tua escolha pelo jornalismo? O que te influenciou a seguir o jornalismo? Se tu já queria ser jornalista quando tu era criança, ou teve alguém ou algo que te influenciou a isso? Olha, Felipe, coincidentemente, segunda-feira eu participei de uma outra live com meu amigo Moab Teres, professor e tal. A gente passou até mesmo a ensinar recentemente na mesma faculdade. Para quem não sabe, eu também, né, já estive atuando já em algumas oportunidades como professor universitário na área de gestão, né, na área de administração, marketing, enfim. E aí eu falava sobre isso. A sua pergunta tem a ver com o que ele me perguntou também. Porque eu já sonhava, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu ainda tenho muita vontade, quem sabe aqui, aproveitar que o Aldo entrou agora há pouco aí, mas eu não sei se vai ser oportuno, se vai ter essa condição, mas eu ainda quero voltar para o rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio, né? Virou uma coisa desde criança, como você perguntou. Eu participava dos programas de rádio. Eu sei que você vai me chamar de velho agora, velho no sentido de ser um pouquinho mais antigo, mas quem não acompanhou, olha a dona Valdelice aqui, ô dona Valdelice, obrigado, estou vendo ela aqui, obrigado, Deus te ilumine também. Mas assim, eu ligava para os programas de rádio, comprava com muita dificuldade fichas de orelhão. Hoje muita gente nem usa orelhão, todo mundo é celular, coisa, né, alto nível Sim. aí. Mas na época, né, a gente comprava fichas parecendo moedas assim, colocava no orelhão e passavam acho que 3 minutos cada ficha e tal. Quando estava terminando, você botava outra ficha, enfim. E aí depois veio Eu o peguei essa cartão. época, mas Ah, tanto tempo assim não. você acompanhou, claro que sim. Mas veja, aí depois vieram os cartões, né, para orelhão e tal. E eu comprava, alguns amigos, meus irmãos, a gente cansava de participar desses programas de rádio para ganhar brindes. Eu tinha uma loucura. Eu acho que nessa fase eu tinha 15 anos, mais ou menos, 16. Já tinha pensado até antes até em lutar boxe mesmo. Eu gostava de esportes, por incrível que pareça, mas eu achava um esporte, eu sei que era violento, mas eu achava, poxa, rapaz, eu não sabia que um dia eu ia receber o apelido de Mike Tyson, nunca, né, por um cara que foi um paizão para mim, que foi Marcelo Rezende. Mas eu me apaixonei pelo rádio, começava a participar dos programas para visitar os estúdios, porque eu queria ver como era lá, eu ficava ouvindo, né? E eu queria ser locutor, só locutor, veja. Eu sonhei um dia em ser locutor musical para fazer traduções de amor. Era esse meu desejo, só queria isso. Eu hoje estou em Pernambuco e já estou com quase 30 anos de carreira, e já no jornalismo aí, tantos anos nesse processo todo, mas o meu desejo mesmo era só isso, eu só queria ser um locutor para fazer traduções, né, românticas, e por incrível que pareça, esse sonho eu nunca realizei. Eu nunca fiz nenhum programa nesse estilo. Eu enveredei pelo esporte, logo comecei fazendo plantão esportivo, sem ganhar muito dinheiro, era só para aprender, mas fiz o curso, né, pelo Sindicato dos Radialistas na época, foi o último curso que teve, e aí eu já estava habilitado, eu precisava treinar, precisava, né, exercitar e tal. Aí eu, na rádio lá, que é a Rádio Cultura, da minha cidade, consegui um espaço no esporte, ficava no plantão, depois fui fazer reportagem, depois eu fui narrar futebol. Eu fui narrador, até antes de vir para cá, eu narrei ainda alguns jogos pela TV Record de lá e também pela CBN de lá. Então, assim, eu não fiz nada do que eu sonhei nesse primeiro momento, mas eu já queria rádio, né? Depois de um tempo, ainda conheci a Rádio Globo. Passei uns 15 dias lá, meu pai do céu, apaixonante demais. Eles levam rádio muito a sério. E, enfim, aí eu fui enveredando. Depois é que veio o jornalismo, depois é que veio o TV, né? Enfim. Mas eu sonhava em ser um radialista.
eu queria ser o locutor. Então, antes de completar os 18 anos, eu já vinha trabalhando isso, concluindo meu ensino médio, né, que era o segundo grau que a gente falava, hoje é chamado ensino médio, e fui atrás. Queria saber quando é que ia ter o curso, queria saber como é que fazia, fiz os testes, teste teórico, passei, depois fiz o teste prático e passei, e passei. E aí, estou até hoje. Já passei, já fiz programas musicais, só numa rádio eu trabalhei 11 anos, na Rádio Liberdade FM, que hoje mudou de nome e tal. Trabalhei em outras emissoras, tanto na parte musical quanto no jornalismo. E é muito apaixonante o rádio, para mim, né? Então, meu sonho, parcialmente, o fato de ter trabalhado em rádio, ele foi realizado. E depois veio televisão, como eu estava dizendo. Mas eu nunca imaginava, né, que Deus me daria um presente tão amplo assim. Eu digo Deus porque é o que a gente tem que colocar na frente. Independentemente de você ser ateu, à toa, espírita, evangélico, católico, tenha a sua crença, ponha Deus na frente de tudo e corra atrás do seu sonho. Porque eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi entre as passagens minhas, sobretudo na área de negócios. Ok, o pessoal está comentando sobre a piada que fizeram comigo. Depois eu falo sobre isso também, para o negão, tá vendo? Mas assim, eu costumo dizer algo que eu guardei comigo no momento em que eu passei pela antiga Telergi, que aqui acho que era Telp, né? Depois virou Telemar e agora é Oi. Eu trabalhei 10 anos e tanto entre estágios, programa Menor Aprendiz. Eu comecei como menor aprendiz na empresa, fiz também um estágio como telefonista, depois fiz o concurso público para telefonista, passei, veio a privatização, eu fui aproveitado, fui para a área de negócios, atuando no mercado que a gente chamava de pequenas e médias empresas, depois corporativo, consumidor final, enfim, fui na área de negócios, depois que eu fui fazer a faculdade, inclusive a graduação primeiro de administração, para você ter ideia. Então eu fui misturando sempre comunicação e negócios, por isso que algumas pessoas não entendem por que a minha primeira graduação foi administração. Então, resumidamente falando, sonhei desde criança ser radialista, sonhei em fazer locução, fui, eu diria, contemplado parcialmente com esse sonho, e Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Um tempo desses eu estava circulando nos corredores da Record em São Paulo, falando com os colegas, com os caras que estão lá, que eu sempre admirei, o próprio Marcelo Rezende, que foi um paizão que eu já falei aqui, né, Gotino, Bate, Fabiola, a galera toda, e eu circulando, olhava assim no elevador, eu passeava e dizia, meu Deus, onde é que eu estou? A Record, né, nos corredores da Record, ou de repente fui lá para o estúdio, está lá Rodrigo Faro gravando, daqui a pouco tem o Geraldo Luiz, pessoas que a gente está acostumado a ver e às vezes ficar, né, só admirando. Eu fiz isso algumas vezes por causa do contato da porta que se abriu para mim na TV Atalaia, que é afiliada da Record, e isso me abriu a porta, né, da TV afiliada para lá. E acredito que isso pode ter ajudado muito para que estivesse hoje aqui também. Então foi daí do Marcelo Rezende que surgiu a figura do Mike Tyson, o apelido que ele deu. Então, foi muito mais, assim, pode colocar 10 vezes mais, 20 vezes mais do que imaginei para a minha vida profissional. Não esperava nada disso. Eu queria só ser um locutor de rádio, sonho inicial. Sonhar é importante, mas estabelecer metas na vida é extremamente necessário. Então eu corri atrás, procurei saber onde é que fazia o curso, não podia fazer, né, a graduação, não tinha, na época, não tinha como fazer pela universidade, não tinha lá, na verdade, eu não tinha como pagar uma faculdade. O curso de radialista me garantia estar no ar, porque ele é habilitado pelo, né, a Delegacia Regional do Trabalho, como também tem o jornalista na mesma situação, enfim. Mas tem também a graduação. E aí eu fui diante daquilo que era possível. Hoje ainda tem esse curso, mas ele é feito lá pelo SENAC. Aqui me parece que é a Escola Técnica, se eu não estiver equivocado. Que aqui agora é IFES, né? IFES. É a antiga Escola Técnica. Então, assim, você tem que correr atrás. Por mais difícil que seja, se você recuar, você não consegue.
e depois vai colocar desculpa porque não conseguiu, porque não teve oportunidade. Não, talvez você não tivesse tido um pouquinho de perseverança para correr atrás. Eu fui, realizei, mesmo assim recebi muitos nãos, como eu disse. Me lembro de um dono de rádio na época, eu já habilitado com a minha carteira do sindicato, da delegacia do trabalho, feito curso, tentando, já atuando no esporte, mas não ganhava praticamente nada, era mais para militar. E aí o proprietário da rádio olhou para mim, para um colega meu, e disse assim: vocês são radialistas, né? Tá bom. Aí deu uma risadinha assim, ó, aquele 10 que faz, sabe? Tirando onda. Tá bom, assim, qualquer coisa eu falo aí. Nem anotou nada, absolutamente. E hoje eu nem sei se ele ainda tem a emissora, porque ela já passou por tanta transformação. Também não torço pelo mal dele, nem nada, mas não me desanimou, não. Eu continuei, graças a Deus, passei por várias emissoras no meu estado, e agora estou aqui, né? Volto a dizer, meu sonho ainda é, quem sabe, numa rádio aqui de Pernambuco, eu começar a fazer um trabalho. Não sei como é que vai ser a logística, mas é uma paixão. É uma paixão que eu tenho, e não tenho como desgrudar, tá no sangue desde criança. Amém. Deixa eu só colocar um fone aqui, viu, Mike? Peraí, Felipe, que voltou aqui pro fone agora. Fala agora. Fala, Felipe. Tá me ouvindo, Felipe? Aproveitar o pessoal que... Felipe, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Felipe? Porque teve alguém que ligou para mim e de repente abaixou o volume aqui do celular. Acontece mesmo. Eu quero aproveitar e pedir aos seus seguidores aí que, quando terminar a live, sigam aqui o Negão também, tá? Para dar uma moralzinha aqui pro Mike Tyson, aproveitar aí, tá? Tem um pessoal que tá me perguntando muito sobre o canal. Teve gente que só eu acompanho você no YouTube. Porque, como meu nome é um nome bem difícil, eu acho, né? O Mike Tyson ficou mais famoso depois do Marcelo Rezende. Então, assim, Evenilson Santana no YouTube. Se as pessoas procurarem, vão procurar lá e vão achar como Evenilson Santana. Mas se procurar no YouTube, no Google, botar Mike Tyson, Evenilson, etc., você vai achar também. No meu Instagram, na bio, tem lá o endereço do YouTube. Então o pessoal pode ir lá. Tem muita coisa sobre a minha história, tem reportagens que eu já fiz, tem muitas coisas, tem da minha família, tem muita coisa bacana para dar uma olhadinha lá. Muitas das minhas participações com o Marcelo Rezende, tem muita coisa bacana. Quem quiser dar uma curiada lá, dar uma chegada lá no YouTube também. E se inscreve, né? Aproveita para se inscrever no canal, para ficar sempre recebendo alguma notificação. E aí, Felipe, agora estamos com a comunicação restabelecida. Fala aí. Tá te conseguindo me ouvir aí? Alto e claro, sem problema. Ok. Outra pergunta também. Tem algumas perguntas que eu vou fazer mais no final, mas ainda dentro dessa questão da formação, né, como jornalista e da tua carreira, quais são as áreas de atuação no jornalismo? Bem dizer, tu já disse duas, né? Na TV e no rádio, mas a gente sabe que existem outras também. E até uma dúvida pessoal minha também, tem empresas que têm a assessoria de imprensa, se necessariamente tem que ser um jornalista responsável ou pode ser outra pessoa responsável. Aí quais são as áreas de atuação que um jornalista pode atuar e que conselhos tu daria para estudantes e jovens profissionais da área e quem pensa em fazer o curso de jornalismo? Captou as perguntas? Sim, captei. Veja, é uma área bastante vasta. Você está me ouvindo bem, não tá? Porque eu estou vendo uma outra chamada que está chegando aqui, é alguém de Pernambuco, eu não sei quem é, eu não tenho o número salvo, não posso atender agora. É assim o dia todo, é de manhã à tarde, à noite. Agora deu uma travada. Voltou. Vamos lá. A área de jornalismo, de um modo geral, ela tem essas atuações que são as mais conhecidas, né? Você pode atuar no rádio, atuar no radiojornalismo, na TV, porque se a gente for entrar em algumas questões aqui muito mais meramente, eu diria, didáticas, no sentido de legislação, a gente ia ter que esmiuçar algumas questões aí de nomenclaturas.
Mas, em geral, colocando áreas de atuação, você pode atuar, sim, no rádio jornalismo, nesse caso. Fazer a programação musical, não. Aí é uma atuação do radialista, como eu também sou radialista, então eu fiz as duas coisas, né? Inclusive pelo direito adquirido a própria habilitação do jornalismo no primeiro momento. Mesmo assim, eu fui buscar a graduação depois do jornalismo. Aí o que acontece? O que eu estou dizendo é que você pode atuar no rádio, você pode atuar na TV, né? Aí pode ser o repórter, você pode ser o apresentador, seja no rádio ou na TV, né? Você pode ser o profissional que atua na assessoria de imprensa, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem. Hoje, com essa vibe, como alguns dizem, das redes sociais, digamos, das blogueiragens, você é o quê? Eu sou youtuber. Você é o quê? Eu sou influenciador digital. Você é o quê? Eu sou digital influencer. Como quer dizer? Mas a pessoa não tem informação nenhuma. Simplesmente ela começou a ter um engajamento bom, um público bom, começou a bombar na rede social, ela começou a dizer que atua. Pronto, acabou-se. É diferente de alguém dizer, eu sou assessor de imprensa de um parlamentar, de uma empresa. Aí é um jornalista habilitado, né, preparado. Alguém pode escolher para dizer que fulano faz assessoria de imprensa um profissional que não seja, até a empresa pode, mas ela sabe que ela tem uma série de riscos. Você vai começar a fazer com que a pessoa converse com outros jornalistas para fazer essa ponte entre a empresa, entre o parlamentar, o assessorado, e a pessoa não vai falar a mesma língua, né? A gente vai conversar, fulano, faz o seguinte, prepara um release aí sobre a coletiva que a gente vai conceder amanhã. Se não é um profissional habilitado, se não souber preparar um release, não souber como começa e como termina um release, né, que é uma matéria, mas é uma matéria direcionada para os colegas, nesse caso aí, para alguém que vai divulgar o que a empresa ou o assessorado tem interesse, então ela vai ficar boiando, ela vai ficar assim, né, a ver navios, porque ela não vai saber preparar. Então, existe esse risco, sem falar que não é um profissional devidamente habilitado. Então, assim, a área de assessoria de imprensa pode sim. Pode ser assessoria de comunicação de um modo geral? Pode. Mas eu, pessoalmente, além de ter a graduação também da administração, fui buscar uma pós-graduação em assessoria, que na verdade o nome foi mais amplo, especialização em comunicação empresarial, que é bem mais abrangente, envolve assessoria de imprensa, envolve assessoria de comunicação, envolve marketing. Mesmo assim, eu busquei uma pós direcionada para marketing. Então, eu também sou especialista em marketing. Por quê? Porque são áreas afins, áreas correlacionadas, entende? Mas tem profissionais que simplesmente concluem o curso de jornalismo e pode começar a explorar. Mas eu quero só fazer esporte. Eu quero só fazer moda. Olha, o mercado não está assim para você estar escolhendo, entende? Eu sempre falei isso até no curso, quando eu comecei a fazer depois, mais tarde, eu conversando com muita gente novinha que estava, né, iniciando no curso. Então, pela larga experiência, a gente acaba sendo a referência. É o tiozinho da sala, né? Então, o que acontece isso às vezes né? Mas enfim. Mas o que eu dizia para eles, né? Eu disse, olha, não vai nessa onda de repente, eu quero só fazer isso. Em setor nenhum, eu acho que você tem que fazer isso. Eu só quero trabalhar aqui, sentadinho para fazer isso, só. Ninguém pode escolher nada hoje. Algumas empresas exploram, de um modo geral, em algumas áreas exploram, porque elas acabam pegando a telefonista e botam para ser recepcionista também. Um exemplo, estou colocando outra área aqui. Ela coloca o segurança para fazer o papel de atendente, entregar fichinha. Não, segurança para cuidar da segurança. Por aí vai, né? Aí você tem um profissional que é jornalista, que está ali para escrever uma matéria, uma reportagem, ele vai para cobrir um fato, mas do jeito que o mercado está hoje, a empresa diz só, aproveita e faz as fotos. Opa, cadê o fotógrafo? Fotografia é uma área específica do jornalismo. Eu sou apaixonado por fotos, a minha empresa, eu trabalho na área de comunicação
também faz fotografias de eventos e tal, de uns clientes que eu atendo. Tem um pacote de serviços que eu faço para eles, inclui também registros fotográficos e tal, mas dentro do jornalismo você aprende fotografia e aprende fotografia jornalística, são duas disciplinas. Então, assim, alguém que vai atuar, eu quero me aprofundar, então você vai fazer outros cursos para fotografar e tal. Mas você tem essas disciplinas. E eu estou querendo te chamar a atenção hoje, do jeito que o mercado está há muito tempo, você não pode, eu só quero fazer isso. Eu só quero atuar nessa área. Não está assim, não dá para você escolher, sabe? O ideal mesmo, é o que eu falo sempre em algumas palestras e tal, o ideal é você tentar ser o especialista generalista. É aquele que é especialista em quase tudo. Não é que você vai fazer tudo bem feito, não tem como. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que se preparar, sabe, Felipe? Porque a exigência do mercado está cada vez maior. Quer ver só um negócio? Eu sou um apresentador, certo? Eu tive a oportunidade, algumas outras vim para cá apresentar. Mas eu já fiz muita reportagem para chegar até aqui. Tem gente que é super bem quando vai fazer uma reportagem. Mas se botar para apresentar um programa, seja rádio, TV, o que for, ou jornalismo, como é o caso concreto, a pessoa pode não render tão bem. É o limite de cada um. Então você não vai fazer tudo 100%. Eu vou fazer. Mas tem que estar pelo menos ali, disposto a tentar, pelo menos. Senão você pode estar perdendo uma grande chance, uma grande oportunidade. Tem gente que quer fazer jornalismo para produzir. Olha outra área que pode ser. Na TV não precisa estar na frente da TV. Nós temos nos bastidores produtores, são aquelas pessoas que apuram. Eu posso apurar? Sim, eu sou o apresentador, mas sou o editor-chefe do programa, tenho o diretor do programa que também fica comigo, mas assim, não quer dizer que a gente não se ajude. Mas nas funções eu tenho alguém que está produzindo. Tem o diretor do programa, é o cara que está falando comigo toda hora, é o cara que está preparando o espelho do programa comigo, é ele quem diz, no final das contas a gente vai decidindo, tem as demais pessoas da equipe, tem os produtores, aqueles que pensam junto com a gente na pauta, ligam, marcam pauta, apuram, muitas informações que chegam no Zap, no Insta, um bocado de fonte aí. Produtores, tem gente que fala, eu estou fazendo curso, mas eu não quero televisão, eu não quero jornal, eu só quero ser produtor. Não dá para escolher, meu amigo. Não dá. Eu falei segunda-feira, agora na outra live, com o Moab, eu disse, olha, eu aprendi o seguinte, quando a oportunidade chegar para você, às vezes não é a oportunidade chamada de ideal, mas é a oportunidade real. Então, meu amigo, agarre essa oportunidade, ela pode ser uma janela para uma grande porta que vai se abrir. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, por quê? Porque foi assim comigo e outras pessoas que eu conheço. Isso pode acontecer. Então, não era o que eu queria. Não era esporte, eu não queria, nunca, nem pensei. Mas foi a partir dali que a rádio que estava me acompanhando, a direção disse, gostei, sua voz é boa, você consegue dinâmico e tal. Vamos fazer um programa musical à noite. Eu substituí um colega de férias, depois fiquei mais 9 meses. E fui ficando na rádio e fui contratado para fazer um programa musical à noite na mesma emissora, que eu também fazia esporte no fim de semana. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, é uma porta. É o que eu digo para alguns colegas aqui, e disse para outros já. Tem gente que quer ser produtor. Eu falei agora mais cedo do Carlos Miguel, um colega nosso. Ele trabalha na CBN, é radialista, ele é jornalista e tal. O Carlos Miguel é um cara bem completo, eu falo para todo mundo. Ele já dirigiu o programa, tirando as férias do colega, o colega faltou, o que foi necessário, ele já fez. Me dirigiu. Mas ele é editor, é outra área que o jornalista pode atuar, editor de texto. Então tem um editor de vídeo que vai lá para ficar cortando as imagens, vai fazer a matéria, o repórter traz a matéria, vai lá para montar e tal. Juntam-se essas duas pessoas, o editor de texto e o editor de vídeo. Então, esse jornalista vai ali para dizer, não, esse texto que o repórter trouxe não ficou legal, a hora que ele fez a passagem, que é quando o repórter aparece, não está bacana, ele tem a responsabilidade de reconstruir, se for preciso, a reportagem.
a palavra final vai ser do editor ali. Ó, o repórter trouxe, mas não ficou boa. A matéria não tá legal, ou então tá bacana, eu só fiz uma mexida ali, mas ele que vai cortar com o editor de vídeo, e no final ele tá assinando. Ele foi o editor da matéria. Então, assim, são várias funções do jornalista. Eu estou falando só dentro da TV, mas no jornal impresso, que infelizmente em muitos cantos aí ele está se finando, né? Jornal, você tem a pessoa que é o editor do jornal, você tem o repórter também. Só muda a área de atuação, mas o contexto grosso é praticamente a mesma coisa. A linguagem ela vai se modificar também, óbvio, né? Quando você vai para o rádio, tem algumas alterações, tudo acaba mudando. Mas se a gente ficar assim, eu só quero trabalhar no rádio, eu só quero trabalhar no jornal impresso, que agora é muito mais, eu só quero trabalhar no online, né? Que agora trabalhar online. Eu só quero trabalhar na TV. Não tem. Eu, sinceramente, o mercado não está para a gente ficar escolhendo. Você tem que estar se preparando desde quando faz uma graduação, ou desde quando você vai fazer, como é o caso, que for radialista, curso pelo sindicato, como eu fiz, ou qualquer outra entidade. Eu tenho uma ligeira impressão que aqui é IFES quem faz, eu não sei, que muita gente pode perguntar depois. Então, assim, você tem que estar se preparando para ser o diferente. Não é para ser mais um. Mais um, o mercado está cheio. Eu canso de receber, quase que diariamente, contatos de pessoas que dizem: pô, Mike, você não sabe não de alguém que está precisando de cinegrafista, de repórter? Olha, aqui eu já cheguei. Pessoas que falam comigo no direct, profissionais que estão no mercado aí, formados. E aí eles estão com dificuldade, pessoas do meu estado que falam comigo. Não é que eu sou melhor do que os outros, não. É que durante a minha carreira, tudo que eu fiz, já disse, tem que botar muita fé na frente, pedir muita força a Deus de oportunidade, se preparar, porque muita gente fica dizendo: ah, mas eu não tive sorte. Eu me lembro das minhas aulas aí das práticas, né, da área de gestão, que o meu ex-diretor dizia, Rubens Ifraim, falava: ó, sorte é a junção de preparo com oportunidade. Se você está preparado, quando a oportunidade chegar, ela pode ser sua. Mas se você não se prepara, você vai sempre colocar essa desculpinha. Ah, eu não tenho sorte, eu não tenho sorte. E esse tipo de conceito ele é dito por alguns outros estudiosos também. Mas, em geral, eu guardei isso para mim. Em algumas das nossas conversas de grupos de vendas, atuei muito com essa área de venda até hoje, né? Eu estou sempre vendendo alguma coisa, né? Seja na TV, seja fora, as empresas que eu atendo, como eu já disse. Então, assim, eu atendo algumas empresas nessa área de comunicação. Algumas lá em Aracaju, aqui já comecei a atender umas também, mas num ritmo mais lento, né? Até porque eu preciso ter a devida dedicação. Então, veja, sorte Sim, sim. é a junção de preparo com oportunidade. Prepare-se e a sua vez pode chegar, e quando chegar, não deixe passar, não. Senão você vai ficar se desculpando a vida inteira. Então, resumidamente, se eu posso falar resumidamente, que eu acabo falando pelos cotovelos aqui, mas resumidamente falando, são várias áreas, entendeu, Felipe? Que você pode atuar, né? O profissional de comunicação de um modo geral, sobretudo o jornalista. Ó, falei da TV, falei do rádio, falei jornal impresso, online, né? Hoje, com essa nova área de redes sociais, o campo se ampliou. Mas é porque tem tanta novidade chegando, você tem que se atualizar a cada segundo, a cada instante. Eu também presto serviço a algumas empresas, mas a parte de gerenciamento, por exemplo, de rede social, ela é muito específica, faz parte, por exemplo, do mix de serviços que eu ofereço para o cliente. Mesmo que eu não use minha imagem, as pessoas confundem, não quer dizer que eu tenho que usar minha imagem. Não, uma hora ou outra eu uso. Mas eu atendo, por exemplo, 3 clientes da área da educação. Se eu colocar minha imagem para todos eles, eu vou dizer que a escola tal é melhor, vou dizer que a outra também é boa, aí é um merchandising, é uma outra coisa. É uma atuação do marketing. Estou falando é você estar pronto, administrar o site dessa empresa, administrar as redes sociais dela. Quando isso é feito por um profissional da área de comunicação, o resultado é outro. Se ele for bem preparado, o resultado tende a ser outro. Entende? Sim, sim.
Dentro dessa questão que tu falasse, Mike, toda essa questão da gente não ficar escolhendo emprego, né? Infelizmente, principalmente os jovens hoje em dia, ficam escolhendo muito emprego, ou às vezes quer um emprego de uma determinada forma. As únicas pessoas que podem escolher emprego é quem é filho de patrão. Quem é filho de patrão, tipo as filhas de Silvio Santos, de certa forma, né? Elas podem escolher o emprego delas. Mas a gente, de modo geral, o que a gente pode fazer é justamente isso que tu falou, é se preparar e abraçar as oportunidades que a vida nos concede, que Deus nos concede. Porque às vezes é através de uma pequena oportunidade que a gente tem. Por exemplo, aqui em Pernambuco, na área de jornalismo, eu vejo que o Jornal do Comércio sempre oferece muito estágio. E por muitas das vezes, estás conseguindo me ouvir aí? Deu uma travada agora. O pessoal está conseguindo ouvir aí? Pode dar um feedback. Ô, Felipe, você tá me ouvindo? Agora voltou ao normal. Estás Tá, conseguindo me ouvir aí? tô, agora sim, teve uma queda aqui, vai estar tudo normal. Vamos lá. Coisas da tecnologia. Ainda tem essa, viu? Ainda tem essa. Vou falar um negócio para você, até com base nisso que eu estava comentando aí, antes de cair aqui, ver você falando de escolhas e tal. A questão toda, sabe o que é? Que as pessoas ficam pensando assim: olha, que é o seguinte, eu vou trabalhar na empresa tal, mas eu também só vou fazer o serviço se a empresa me der todas as condições. E tem lugares que você vai trabalhar, pode ser que a empresa não te dê essa condição que você está esperando. Às vezes um celular resolve tua vida. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, meu amigo, já vá pensando em empreender. É porque eu acabo sempre enveredando, se você perceber, nessa área de negócios, porque é assim que tem que ser a vida. Você pensa em empreender naquilo que você está fazendo. É o que eu falei, faz a diferença. Faça a diferença no que você está fazendo. Não deixe que... não seja mais um na multidão. Mais um vai só para estatística. Formaram-se tantos jornalistas. Pronto, tá lindo. Todo mundo com diploma. Ou os que são, né, por direito adquirido, porque eu sempre reforço isso. Sempre tem uma discussão muito ampla de quem é por direito adquirido, porque isso é possível na Delegacia Regional do Trabalho. Foi quando eu oficialmente passei a ser jornalista, né, nessa etapa inicial, mesmo eu tendo buscado a graduação depois. Mas eu digo o seguinte, sempre houve uma discussão, né? Então não é que a pessoa não preste, não, é porque os jornalistas mais antigos, muitos deles se formaram assim, foram trabalhando e depois conseguiram a habilitação. Alguns radialistas antigos também. Então a gente sempre tem que respeitar, porque a experiência vai dando essa condição de você trabalhar. É óbvio, quando você está numa academia, você tem aí algumas questões mais específicas e você vai aprendendo a fazer o chamado dever de casa, digamos, um pouco melhor. Então eu sempre valorizo muito o fato da pessoa buscar a graduação, sem dúvida, mas não fico aqui massacrando quem não teve uma graduação, né, e que conseguiu por direito adquirido, que a legislação já concedeu isso. Então eu me enquadro nisso e faço sempre questão de reforçar, porque eu já tive sérias discussões no passado sobre essa questão aí. Mas, fechando esse parêntese, eu só acho que as pessoas têm que pensar nesse sentido. Olha, eu tenho que fazer a diferença, seja o que for. Se é para ser jornalista, se é para ser radialista, se é para ser administrador. Não adianta você fazer mais do mesmo, que mais do mesmo está assim no mercado. E aí a disputa vai ser maior. O cara vai olhar para você e vai dizer assim: eu vou contratar você por quê? Tanto faz você como fulano ali, Beltrano, Cicrano. Então faça Sim, sim. a diferença. Né, Felipe? E hoje, teve até recentemente, eu conversando com alguns ex-colegas de trabalho, eu disse o seguinte a eles, né? Hoje em dia, infelizmente, quanto menos qualificado você é, mais você se torna, de certa forma, descartável. Porque para empregos que exigem pouca qualificação, qualquer pessoa serve para ocupar aquela vaga. Mas para cargos ou empresas que queiram profissionais mais qualificados, quanto mais qualificado a gente é, mais valorizado a gente passa a ser, inclusive até em termos financeiros também, em termos de salário, benefício,
benefícios por meio daquela empresa também, né? Ou seja, é muito importante essa questão da gente se valorizar a nossa formação e focar nela. Eu queria te fazer umas perguntas, Mike. Tá se aproximando o finzinho da live. Ixi, Infelizmente, eu ainda não Maria. tenho 10 mil seguidores. Aí o Instagram, quando dá 1 hora e 10 minutos, aí derruba. Isso Aí é. tem que iniciar Tá, outra. tá, tudo bem. É, as perguntas são. A primeira pergunta é desafios e lutas que tu já enfrentou ou colegas já enfrentaram. Eu sei que teve. Eu já ouvi falar, né, de jornalistas que já foram demitidos ou retirados das suas funções por criticarem políticos, outros por emitirem uma opinião que não foi bem vista e por aí vai. Mas que desafios tu já enfrentou? Até foi relatado um deles no início, né? E o pessoal até comentou da questão do racismo em um dos Eu, programas que tu realizasse. Pode falar. recentemente, aqui a Gisele está falando de anos 90, tá, eu estou vendo um comentário que ela colocou agora há pouco aqui, anos 90, nostalgia e tal, muita coisa que eu relatei aqui, né? Mas veja, eu falei, eu acho que foi da ficha, orelhão, acho que isso, né? E outras Sim, coisas sim. mais que eu comentei aqui de telefonia e tal. É, mas a questão toda, assim, recentemente eu fui vítima e fui aqui, infelizmente, em Pernambuco, no ar foi a primeira vez, mas só para registrar para quem não vem acompanhando, o caso está rolando, a gente está tomando algumas medidas judiciais, a própria emissora já está colocando um advogado criminalista à disposição, já tinha prestado queixa. Foi uma situação traumática para mim, desesperadora, posso até dizer, porque quem me viu chorando depois fora do ar, quem viu no ar achou que foi, né, muita coisa, vocês não viram, foi fora do ar. Eu parecia um bebezão soluçando lá. Isley não sabia se apresentava o programa ou se me dava atenção. E aí os colegas poucos que ali estavam pegaram água, foi um negócio desesperador. Mas veja, foi uma pessoa que nem é daqui de Pernambuco, por tudo que a gente já levantou. Ela é de um outro estado aqui do Nordeste, eu não posso adiantar ainda, já tenho falado muito isso. Mas é uma jovem, pode estar com algum problema aí, não sei. Mas uma coisa é certa, no íntimo dela, ela tem esse preconceito enraizado. Alguma coisa a fez pensar assim, não sei, também não vou ser o psicólogo dela, nem psiquiatra. Mas, assim, esse é um racismo estruturado que a gente tem enfrentado ao longo da história do país. E eu passei por isso aqui, né? Quando a pessoa foi lá e fez um comentário e acabou achando que eu errei no meu comentário, ela foi no YouTube e escreveu lá, né? Eu acho que muita gente acompanhou, mas só para quem não viu, eu vou só repetir a frase dela, que foi assim: como é que pode uma pessoa de 36 e 39 anos agora é jovem? Porque eu tinha falado isso no texto, né, que a polícia estava tentando localizar os jovens, estavam desaparecidos e tal. Ela achou ruim o meu termo, a minha afirmação. Até aí eu não tenho problema, pode criticar, eu entendi. Mas ela disse, depois disso ela disse, esse apresentador, Cacaco, acho que a palavra foi essa, é louco? Só como ela escreveu Cacaco, foi na Caco, não lembro agora, errado, ela escreveu embaixo, Macaco. Ela fez questão de dizer. E a gente sabe quando fazem esse tipo de afirmação, para caracterizar algo assim ruim, né? Que o apresentador é um macaco porque é como se fosse uma cor, é negro, por ser negro ele é macaco, é porque não presta, é um bicho. Pode pensar um monte de coisas, mas a gente já viu outras afirmações assim, de estádio de futebol, o jogador que é negão, aí a pessoa grita lá, macaco e tal. É no sentido E até pejorativo. jogar banana, né? Teve Sim, o caso do claro. Daniel Alves que jogaram a banana. Isso, você bem lembrou. Então veja, foi isso que ocorreu. Daí eu fui tentar encerrar o programa. Eu estava apresentando o Cidade Alerta no lugar de André Stanislau, porque o Balanço Geral eu faço só de manhã. E aí foi nesse momento que aconteceu. Quando eu fui encerrar o programa, eu não tinha visto. Alguém printou, fez um vídeo e me mandou. Olha o que essa mulher está falando sobre você. Resumidamente falando, eu fui tentar fazer uma reflexão. Aí quando eu falei algumas palavras assim, e aí pronto, comecei a chorar. Porque tanta coisa que a gente já passou.
Agora, trazendo para uma outra situação, você falou de alguém que já foi demitido, não sei o quê. Não foi aqui, óbvio, eu cheguei aqui há pouco tempo, mas no meu estado, eu saí de uma emissora e o dono, né, da emissora que comprou depois não escondeu de ninguém, não. Foi porque ele recebeu uma ordem direta, direta entre aspas, o político que mandou, que era uma pessoa que tinha um cargo, né, muito bom no poder público, que quer queira que não acabava mantendo lá financeiramente, porque o poder público tem o direito de explorar, né, de poder divulgar as ações e, como consequente, a rádio fica, o veículo, né, sai de rádio, TV, o que for, fica refém, e não é para ser refém. Ele tem o direito de fazer a divulgação, mas não quer dizer que eu seja refém do gestor ou da gestora. Mas aí, para 3 pessoas, depois que eu saí dessa emissora, ele não escondeu, não. Ele disse, não, o Evanilson é bom, passou todos esses anos, mas é que eu tinha dito uma coisa para ele, ele não fez, e aí fulano de tal me cobrou satisfações e eu tive que demitir. Eu acho que talvez seja a primeira vez que eu esteja comentando, eu estou colocando assim por algo, porque eu não quero citar nome de veículo, nem nome de pessoas, mas alguém ficou chateado com uma medida que eu adotei, porque eu queria dividir o espaço, só foi isso. Dar o espaço, como a gente aprende no jornalismo, né? Ao setor A, porque merece, para o contraditório, é o normal, mesmo que eu não dê tanto espaço, mas eu tenho que fazer, naquela hora eu tinha que fazer, e na cabeça do dono da emissora, não era para dar espaço nenhum. Aí, porque já tinham outras pendências para serem resolvidas, eu disse, bom, vai que de repente ele me chama para conversar. E eu tinha uns atrasos aí para receber, eu disse, vai que ele me chama para conversar, uma orientação, que pode acontecer. Mas aí a ordem foi outra, demissão. Como eu estava com 6 meses aí praticamente sem receber mais da metade do meu salário, eu falei, tá, vamos conversar e tal. Saí e tal, continuei fazendo outros trabalhos, aí fui para a TV, já estava na TV fazendo outros trabalhos e Deus, graças a Deus, não me desamparou. Mas assim, foi um episódio, eu posso garantir a você que teve toda uma interferência política direta. Se em algum outro momento já teve, eu não soube. Agora, esse é certeza porque o próprio dono da emissora revelou para 3 pessoas, pessoas que até sugeriram que eu voltasse e tal. E aí disseram, olha, Evanilson, não dá certo porque ele disse que você desobedeceu, e por você ter desobedecido, fulano de tal foi lá para cima dele, como é que pode? Como se a pessoa, o influente político, fosse o dono da emissora, e não é. E não é, e não era, e não é para ser. Graças a Deus eu tenho que assegurar isso aqui para você. Aqui onde eu estou fazendo esse trabalho, eu não recebi nenhuma orientação. Sabe? Não fale mal de fulano, não fale mal de Beltrano. Não. A única orientação, para não dizer que eu não recebi, foi detenha-se aos fatos. O que é o fato? É um problema na rua. O que é o fato? É um problema no transporte público. O que é o fato? É aquele buraco que não foi tapado. É a insegurança que está grande. É aquela... Entende? Isso é o fato. Aí automaticamente eu tenho que cobrar de quem? Do gestor, nesse caso da gestão pública. Se for alguma coisa relacionada à gestão. É relacionado a alguma empresa? Falou, alguém tem que corrigir. Mas quando eu pessoalizo, eu vou ao nome Felipe, eu posso ter problemas. Não é porque eu tenho problemas na TV. Eu torno a coisa pessoal. Não é essa orientação no sentido jornalístico. Entende? Então, assim, só para as pessoas compreenderem. Aqui eu tenho essa liberdade de dizer assim, olha, o poder público aqui errou. Se foi Estado, se foi município, se foi governo federal, seja quem for. Aqui eu posso fazer uma avaliação como apresentador e comentarista. O repórter está lá fazendo intervenção, eu me cerco das informações e me baseio para fazer a crítica. Tem gente que não gosta, paciência, então deixe de ser pessoa pública. E eu sou criticado por coisas que eu erro, não tem problema, tem que criticar. Eu só não admito atingir a minha honra, não admito fazer esse tipo de comparação com o macaco em relação à minha pele,
Aí eu não posso admitir nem eu nem ninguém. Mas em relação à crítica, pode me criticar. Eu critico tanta gente, porque pode ser que alguém esteja pisando na bola. Porque a minha dor, e não é clichê, não é palavrinha bonita, a minha dor na hora que eu estou fazendo um programa, né, apresentando, eu estou trazendo para o ar a dor daquelas pessoas. Pode parecer uma coisa bem, sabe, clichê mesmo, mas não. Eu já passei por muita coisa desse tipo, né? E essas pessoas estão passando hoje. Se eu tenho a oportunidade de ajudá-las de algum modo, eu vou fazer. Até o dia que a emissora permitir, que Deus me dê essa condição, estou tocando o barco. E graças a Deus tem surtido um efeito, sabe? Então eu espero que a gente continue assim, Felipe. Amém. Outras duas perguntas. Como é teu dia a dia de jornalista? Para quem acompanha teu perfil e para quem vem pelo teu perfil já sabe, né? Um pouco. Eu já vi aí que praticamente teu dia de trabalho começa às 5 da manhã ou 4 da manhã. Mas como é o teu dia a dia de trabalho como jornalista mesmo? Como é essa rotina assim? Tu disse logo no início aí que dorme cedo, acorda bem antes do galo cantar, né? Como é essa rotina aí de jornalismo? Eu vou otimizar por causa do tempo aí, mas veja, eu acordo geralmente 4 da manhã mesmo, né? Tem o despertador do celular e como eu estou morando aqui eu não falo, você falou até de segurança, eu não digo onde é que eu estou, óbvio, por medidas de segurança e tal, nem área, nem nada. Quem conhece, talvez até pelo meu fundo, o fundo da imagem pode identificar, né? Mas assim, em geral, eu tenho o pessoal do hotel que me liga por precaução. Todo dia, 4 da manhã, alguém sempre me desperta, o celular desperta. Porque geralmente 4h30 da manhã eu já estou na TV, que não é muito longe de onde eu estou morando aqui. Às vezes posso chegar 4h30, 4h40, até 5, não passa de 5. Só se eu me atrasar, tiver alguma coisa. Mas é assim, já acordando, já olhando os relatórios, porque a gente recebe da produção. É uma logística, porque se eu for detalhar aqui, é louca para as pessoas compreenderem. Mas daqui a pouco eu estou recebendo o relatório da equipe da noite, né, da produção, o que foi que aconteceu nos outros programas, o que é que a gente pode aproveitar, do que a gente já programou para amanhã de manhã, das entradas ao vivo que a gente já deixa de um dia para o outro, o que é que pode cair, né, modificar, o que vai permanecer, teve algum fato novo, e aí começa a correr atrás do fato novo e por aí vai. Então, quando eu acordo, o que eu já não vi agora à noite, que assim que acabar aqui, vou tomar um banho, vou dormir, porque já estou caindo. Mas assim, geralmente nessa hora, por causa do organismo, ele já fica acostumado e já começa a ficar com o olho mais pesado, lacrimejando mais, sinal de que eu já tenho que ir dormir. Porém, né, como eu também, óbvio, minha família está em Aracaju, eu sempre faço o contato, uma chamadinha de vídeo, começo a falar, dar uma atualizada nas coisas, além de outro contato que pode ser feito ao longo do dia também. E aí, de manhã, já começa assim. Depois do programa, tem que gravar uma chamadinha para o dia seguinte, aí tem que preparar, depois tem reunião de pauta. O pessoal pensa que acabou o programa, vou embora. Não, senhor. Tem a reunião de pauta para avaliar o programa e para programar o outro do dia seguinte. Aí a gente faz uma avaliação do que foi bom, como é que foi a audiência, por isso, pá. Bom, lá para as 10h30, 11h, aí geralmente eu estou liberado. Porém, como eu disse, eu pessoalmente tenho algumas outras atividades das empresas que eu atendo, né? O gerenciamento de sites, de redes sociais, de assessoria, de produção de vídeo, de tudo que o cliente precisa para a gente poder dar sequência. Aí, nesse meio termo, tem algumas coisas que são feitas aqui mesmo, né? Alguns serviços de empresas. Aí tem a parte também que eu chamo de divulgação, né? Então, hoje à tarde, passou a tarde inteira de reunião com pessoas que estão fazendo uma parceria para cuidar um pouco melhor da minha imagem, para eu ficar mais bonitinho e tal, mas na verdade é todo um trabalho de visagismo que o pessoal está fazendo aí. Conheci uns parceiros que tinham falado comigo e querem me ajudar, eu falei, vamos lá, vamos filmar uma parceria aí e tal. Então eu deixo mais para isso, porque eu tenho que comer, eu tenho que cuidar da saúde. Hoje e anteontem, fui para fazer exames médicos, tem que cuidar da saúde, né?
Vou voltar a fazer minhas atividades físicas, que eu estou precisando muito, porque eu comi bastante aqui em Pernambuco desde quando cheguei, já ganhei uns 10 quilos aqui, tanto comer cuscuz, macaxeira, comer tudo isso que eu acho uma delícia, mas tem que dar uma paradinha para cuidar mais da saúde. Mas, em geral, só para você saber, no sentido do jornalismo propriamente dito, além dessas coisas que eu falei, a gente vai trocando informações o dia inteiro até o fim da noite. Sem exagero nenhum. Quem faz o programa que a gente faz, do jeito que a gente faz, com a garra que a gente faz, não espera só por esses protocolos de reunião de pauta, relatórios, não. Porque eu, a toda hora, estou recebendo informação. O que é que a gente faz? À tarde já tem outra pessoa que é também do programa, que fica apurando o que chega para mim, que chega para o diretor, que chega para o nosso produtor. Os grupos de WhatsApp estão trabalhando ali o tempo todo. Eu sei que alguém vai dizer assim, epa, negão, você falou de acúmulo de função. Significa dizer que você está acumulando? Na prática, se a gente for, né, colocar na ponta do lápis. Mas veja, quem vive do jornalismo como a gente depende, não tem outro caminho. Isso é de estagiários. Você tem que ver os estagiários de lá. Né? O Moisés trabalha com a gente, a Juliana Manissoba, que trabalha na Cidade Alerta, a Jéssica, que é do outro programa agora, acho que é do BG Tarde. Enfim, são pessoas que vivem o jornalismo, sabe? Vivem mesmo, porque querem, né, mostrar o seu trabalho, e os colegas do dia a dia da mesma maneira. Pode ter um outro que é mais desligado. Ok, a pessoa fechou o computador, foi para casa e esqueceu de tudo. Seria bom que para mim fosse assim, mas não é. Porque a gente está recebendo informação, a gente vive, depende de informação. Então, no mínimo, quando eu recebo, eu disparo para o grupo e falo, pessoal, dá uma apurada aqui, se puder, tiver como, porque tem outras pessoas na empresa, que tem um grupo maior, né, de WhatsApp, lá tem outras pessoas que estão trabalhando para os outros programas e elas vão estar apurando. Nada passa sem ser apurado. É só uma premissa, né? É uma questão básica do jornalismo sério. O que as pessoas fazem por aí, às vezes, sai disparando tudo que recebe, não é jornalismo. É o que eu falo, é a diferença de você ser um profissional, né, uma profissional preparado, seja no rádio, seja na TV, seja no jornal, o que for, para o cara começar, ou a mulher começar a espalhar o que recebeu por aí. Então, eu acabo, na verdade, trabalhando quase que 24 horas, se botar na ponta do lápis. Eu e, posso dizer, a equipe toda, que receber informação, o que é que eu tenho que fazer? Amanhã eu vejo. Se eu fizer isso, o meu concorrente, os meus concorrentes vão sair na frente. E é uma briga, anote o que eu estou falando, uma briga boa, que eu quero dizer. Uma briga onde a gente sabe que, como eu falei no início, se eu não estiver fazendo a diferença, o meu anunciante vai dizer, Ibope dele tá ruim, vou ficar com aquele outro. É uma regra básica, não tem rodeio. Não tem rodeio. É assim, ó. Por que eu trago conteúdo, procuro dar conteúdo bom para prender a atenção do público? Presto o serviço também, é óbvio. Vamos ser francos, né? Então, se eu estou mostrando um problema na rua, se eu estou mostrando aí o alerta sobre segurança, é uma prestação de serviço, seja o que for, um acidente, tudo. Agora, desse serviço, dessa prestação, eu tenho que ter audiência. Porque o meu anunciante, ele só vai investir em mim, na emissora, se ele receber nas mãos dele um relatório dizendo, o Ibope está dizendo aqui que você está dando tantos pontos de audiência por dia, perde um dia aqui, o outro você recupera, na média você está na vice-liderança, no dia ficou na vice-liderança, durante 10 minutos você ficou na frente do primeiro lugar, durante 5 minutos, tudo tem dado, né? Tudo tem resultado. E ele avalia, diz, vale a pena, cara. Esse programa transita bem nesse horário aqui. Então vale a pena porque naquele momento tem X, né, não sei quantas mil pessoas assistindo. É possível fazer uma estimativa disso com base nesse resultado. Então é uma sequência. Eu crio o conteúdo, tem um cara que está na frente falando que sou eu, tem uma equipe por trás trabalhando, todo mundo dando o melhor de si, e diante de tudo isso, nós temos o resultado, que é o resultado exatamente para que o cliente veja, vale a pena investir. E aí depois ele faz outra medição. Ok, eu botei para o pessoal ligar para a minha empresa para comprar tal produto. Quantas ligações eu tive em média no horário? X. Está com um nível bom. Vou continuar.
está tendo um retorno bom, vou continuar. Porque se o retorno for fraco, ele tira o comercial. Ele acaba o contrato, depois não renova. É assim que funciona, é uma regra bem básica no nosso programa, qualquer programa. Tem aqueles que fazem uma divulgação na programação geral, aí é outro tipo de comportamento, de avaliação de público e tal. Mas, em geral, muitos dos anunciantes, quando fazem esses investimentos, eles fazem com esse olhar. Não tem como ser diferente. Às vezes a pessoa não entende. Esse assunto aqui, esse assunto é o assunto que o Ibope está me dizendo que o povo está querendo ficar. E aí a gente continua né, ali administrando, muda um pouco, porque senão eu vou apresentar números como. Então a gente faz essa mescla aí. Uma hora eu vou priorizar, né, porque a gente divide bem, ou tenta dividir, mas outra hora eu vou ter que dizer, o Ibope está me dizendo que o público está gostando do assunto, vou ficar aqui. Segura um pouco mais. E isso tudo, só para você saber, em fração de segundos. Porque cada mudança de estratégia pode significar uma baixa geral na audiência ou uma subida estratosférica na audiência. Ou ficar ali estagnado, ali no meio tempo. Então não é nada à toa, é tudo pensado. Jornalismo, nesse tipo de trabalho que a gente faz, não é só jornalismo de conteúdo. Eu tenho que ser bem franco com o público. É o jornalismo de conteúdo, mas é o jornalismo pensando em estratégia também para vencer na audiência. Senão ninguém investe. Então você, meu amigo, que está pensando em ser jornalista, já vá pensando, saber escrever, saber as regrinhas básicas, seja qual for o setor. Se não tiver essa necessidade do real time que a gente tem, fique em paz, fique de boa. Faça matéria caprichada para vender jornal, para vender cliques online, para vender, seja o que for, no rádio. Mas se for fazer do jeito que a gente faz aqui, digo a gente aqui em Pernambuco, todas as emissoras, né, que pagam ao Ibope para poder ter essa medição. Pode ter certeza que não é só jornalismo, é jornalismo e estratégia para você mudar seu espelho, que a gente chama de espelho, a cada segundo, se for preciso. Aí a briga é feia. Pois é. E falando sobre jornalismo, negócios e marketing, eu também estudo um pouco sobre marketing digital e sempre tem aquela questão de a gente querer a atenção das pessoas, né? E usar, seja de meios televisivos ou por meio das mídias sociais, mas para ter a atenção. Enfim, eu agradeço o Evanilson por ter aceitado o convite, ou o Mike, né? Pode chamar como quiser. A gente conhece, e eu espero, eu e minha esposa, um dia ganhar aquela... Eu me esqueci até o nome agora, eu ia dizer a caneca? A caneca e a garrafa. Vou dizer a você, essa é a caneca da discórdia. Eu vou te explicar. Toda vez que alguém ganha uma caneca dessa, é uma discórdia que é feita porque outras 10 aparecem dizendo que vão ganhar. Eu vou aproveitar para fazer o convite. Primeiro, se você está me seguindo agora, eu também tem muita gente aí, faz o seguinte, depois que acabar a live aqui, segue aí a gente no Instagram, tá? Para a gente ficar um pouquinho mais conhecido, sobretudo aqui em Pernambuco, para que as pessoas acompanhem o trabalho. Não é só para ficar crescendo seguidores, não. Interaja lá, depois eu converso. Tem gente que quer bater papo, passar o tempo. Eu não tenho, sinceramente, não dá. Respeito, adoro o público, interajo, respondo, né, dentro da medida do possível, mas eu não tenho como, assim, determinadas horas bater papo. Tem gente que faz ligação de vídeo, tem coisas que a gente... incríveis, mas eu gosto, sabe, de responder, gosto quando eu posso, nem que seja um joinha, um curtir, para as pessoas saberem que eu estou dando algum tipo de atenção, porque é legal isso, porque o público nos dá uma atenção, nos valoriza. Então segue lá, @ Mike Nilson Santana, e depois vai no YouTube também lá e se inscreve no nosso canal. Você falou da caneca? Sexta-feira agora, amanhã eu vou divulgar o videozinho. Sexta-feira agora, 8h30 da manhã, acabando o balanço geral amanhã, sexta-feira, já vou entrar com a minha live. Aí é a minha live, essa é a live do Felipe aqui. Mas aí eu estou fazendo toda sexta um momento para eu poder conhecer um pouquinho mais de perto também o público que acompanha, e sempre são perguntas relacionadas ao programa daquele dia, ao programa da semana. Aí a pessoa nem é um sorteio mesmo. Se acertar ali, aí tem sorteio de canecas. O sorteio não, vai ter brinde, vão ter brindes, né? Canecas, tem uma garrafa térmica nova que eu estou colocando lá.
Tem brinde da Lordman, da loja Lordman, meu amigo Cabeça, lá Euclides. Tem também da Fogão do Céu, que é uma comedoria, R$ 100. Se levar de repente a família, hein, Felipe? Já Olha aí, ó. pensou se você é o ganhador? Não sei. Então você interage lá na live. Se você de repente acertar as perguntas, você pode levar um desses brindes aí. Aproveitando, convidando o seu Beleza. público aí para sexta-feira, 8h28, já vai ficando ligado aí na nossa live, no meu perfil. Tá bom, Felipe? Te agradeço aí pelo convite, meu irmão. Amém. Eu que agradeço também, e agradeço a todas as pessoas aí que interagiram, mandaram mensagem. Tem um bocado de fã teu aqui Eu tô interagindo vendo também. aqui, rapaz, A eu não Teca consigo. aí tá ativa. Ela merece uma Pronto. caneca, viu? É porque eu não consigo ver. É Teca, né? Ativa. Teca Lima, É, né? Ô, Teca, eu sou de ela mesma. Aracaju, Teca, eu sou de Aracaju, tô vendo ela perguntar aqui. Teca, eu tô vendo Eita. com. Ok. Teca, sexta-feira fica na minha live lá. Pode ser que você ganhe uma caneca, tá bom? Fique ligada lá, 8h30. Felipe, um abraço, meu irmão. Obrigado, Mike. Que Deus te abençoe. Boa noite. Bom trabalho, bom programa amanhã também. E obrigado a cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Acompanhe o nosso Valeu, perfil, o Ajan Vargas, e o perfil do Mike. Até a valeu. Qual é o nome próxima, da tua pessoal. esposa? O nome da tua esposa? Eu nem falei dela. Léa Karine. Ela comentou Léa. aqui dizendo que é uma caneca também. Léa, carinho, ô Léa, obrigado, viu? Obrigado aí pelo teu carinho. Quem sabe, vai que o Felipe dá sorte agora sexta-feira, e entra na live, porque aí, ó, a gente vai lá e já presenteia direto. Viu? Mas obrigado mais uma vez, Felipe. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, meu irmão. Obrigado, Mike. Até a Um próxima. Deus te abraço, abençoe. valeu, você também.